Hoje você vai aprender, hoje você vai entrar em choque, porque nós temos relato de um ex-agente do FBI que está alertando as pessoas sobre uma falsa invasão alien. Um cara que trabalhou 25 anos no FBI, inclusive fez parte daquele documentário chamado Arquivo X, foi um dos investigadores do paranormal, né, para o FBI, e aí de repente o cara se aposenta e começa a falar sobre essa falsa bandeira que vai ser levantada nos próximos anos. O que será que esses seres híbridos estão tramando, né? Então hoje nós vamos falar sobre esse assunto. É um assunto muito sério, eu preciso que você se comprometa a ficar até o final. E também, né, like, se inscrever no canal, participar do Telegram, né, que é uma fonte de comunicação. E também eu vou estar divulgando esse site, tudo lá pelo Telegram, tá? Então recomendo que você participe pelo Telegram aí. Pois bem, então vamos continuar aqui, ó. Agente especial John de Souza, do FBI, alerta sobre falso ataque alien. Essa notícia ela tá no Exopolitics e também aí tá no meu site. Ele é um ex-agente especial, aposentado do FBI, que serviu por 25 anos em casos de contra-terrorismo e também casos paranormais. Imagina o cara servindo ao governo 25 anos sobre casos paranormais, né? Então ele fez parte daquela época do Arquivo X. Quem não viu esse documentário, pois é, esse era um dos caras que fazia aquelas investigações. Em outras palavras, um super agente do governo, tá? Vamos lá. Formado em Direito, possui uma licença, né? Possuía uma licença Top Secret, ou seja, ele tinha acesso, ele tinha um cartãozinho do governo que ele conseguia entrar nos lugares mais privilegiados. Tipo a Área 51, que você nunca vai poder pisar, o cara tinha esse cartãozinho, o acesso, ele podia entrar livremente, tá? Então o cara não é pouca coisa. O cara realmente ele tem culhão pro que ele tá falando, tá? E fez parte também, né? Ele foi usado como referência para episódios, né, de Arquivo X. Escreveu vários livros, né, best-sellers. E acredite se quiser, o meu palpite estava certo. Quem acompanha aqui esse canal sabe, eu falei que o universo é plasmático, que só dá para você atravessar de um planeta para o outro através de portal. As pessoas me chamaram de louco, falando, não, que isso, gordito, que isso, gordito, atravessar o portal? Mas com naves indo para a Lua, fazendo ronda espacial aí, satélites? Pois bem, o cara trabalhou 25 anos no FBI e está declarando exatamente aquilo que eu venho defendendo aqui no canal. Você não consegue sair da Terra, o universo é plasmático e existem outras dimensões. Esses seres são multidimensionais. E aí ele escreve um livro, né? Olha que coisa interessante. A chave para você entender sobre tudo é a extradimensionalidade, né? Então ele coloca extradimensão, foi o que ele estudou. E aí, meu irmão, nós temos registros, por exemplo, de um soldado americano que trabalhou na Área 51 e sumiu. E a última ligação do cara falou assim, eles estão trabalhando com alienígenas, mas não são bem o que você conhece, porque eles vêm através de outras dimensões e portais, e são maus por natureza. E o telefone se encerra e esse cara sumiu. E esse cara que tá 25 anos, que trabalhou 25 anos no FBI, falou a mesma coisa. Que interessante, né? Que interessante. Ou seja, viajam milhares e milhões de quilômetros, né? Usam tecnologia de ponta para pedir um sacrifíciozinho para os maias. Ah, que maravilha, né? Olha só o que ele diz, né? A dimensão, vamos continuar aqui. A dimensão extra, ou a quarta dimensão, queira você chamar da maneira que você quiser, éter, quarta dimensão, é a chave de tudo. Por isso fomos enganados sobre a verdadeira dimensão. Seu livro é o sopro gritante de onde os aliens estão realmente vindo e para onde eles estão retornando. É aquilo que eu falei, meu irmão, para que serve o CERN? CERN, para que serve o CERN? Cara,
Tu analisa, ó, tem um CERN, aqui não vai aparecer, tá? Mas no Brasil tem um Orion. Mas para que serve o CERN, né? Acelerador de partícula. Só para você ter mais ou menos uma ideia. O CERN é um portal. Eles querem trazer uma coisa tão grande, mas tão grande para a Terra, que tem que atravessar uns 2 países, assim. Então, olha só, o CERN, olha o tamanho do CERN. Isso aqui, ó, olha só para você poder ver, tá? Você vê aqui, ó, por partícula de Deus, né? Que Deus que é isso? Nós sabemos muito bem, o Deus da destruição. O CERN, né, olha só, ele tem em média 27 quilômetros. E eles querem construir um de 100. Mas que maravilha! Agora, para que eles querem construir um CERN, né? O CERN, na verdade, ele é um portal. E olha que coisa interessante, Deus, Shiva, CERN. Na entrada do CERN tem o Deus da destruição, que é o Deus Shiva, da destruição e da reconstrução, que é interpretado pelos hinduístas como o Deus da destruição. Nós que conhecemos o vocabulário do mundo resetado sabemos que é o plasma, né, inversão magnética. E claro, na entrada do CERN foi, né, fotografado um ritual macabro, um ritual onde, eu não vou poder falar aquilo, óbvio que não, né? Mas pegaram essa mulher, eu não vou poder falar aqui, né, meu irmão? Na entrada do CERN, que maravilha, meu irmão, que maravilha. Então é o que? É um portal, ó. Isso aqui foi uma inauguração de um túnel subterrâneo, né, na Suíça. E o que? A imagem de um cara fantasiado de bode, um cara fantasiado de bode. É isso aí, meu irmão. Essa é a elite podre mundial. Fantasiado de bode. Aí eu te faço a pergunta: o que você acha que eles querem trazer para cá? Né? O que você acha que eles estão... Qual o interesse? Olha lá, ó. Mais uma seita, olha só, ritual fragrado lá, ó, desses caras de seitas, ó, todo mundo de capa preta. O que você acha que eles querem trazer para cá? Você acha que eles querem trazer o quê? Um Deus da paz? Não, eles querem trazer a destruição. Então, basicamente, o CERN, ele tem fins obscuros. E aí, olha que coisa interessante. Ele mesmo diz, ó, que a chave para você entender esses seres é a extradimensão. Se você colocar projeto Vril, vou só colocar aqui para você poder entender. Eu não posso nem falar essas palavras aqui, porque vai saber, né, hoje em dia. Se você pegar esse projeto Vril aqui, você vai entender que eles usavam mulheres, ok, para fazerem abertura de portais. Usavam mulheres. Então o que eles faziam? Eles canalizavam forças etéreas, estranhas e obscuras e utilizavam mulheres para a incorporação de seres dimensionais. Esses seres contavam segredinhos, eles anotavam tudo e davam início ao plano de discos voadores. Então, esses planos de discos voadores vieram através de fins obscuros. Então, não foi só o CERN que usa fins obscuros. O próprio Bigodudo, né? O próprio Bigodudo usou fins obscuros para adquirir tecnologia, né? O próprio Van Braun, que foi o fundador da NASA, também usou, né, coisas obscuras para fundar a NASA. E aí eu digo uma coisa para vocês, meu irmão. Será que esse cara aqui não está falando a verdade? Que esses extraterrestres são seres multidimensionais e Cristo, o próprio Jesus Cristo do universo bíblico, alerta sobre maus espíritos, porque os espíritos não fazem parte dessa dimensão. Eles conseguem influenciar essa dimensão, mas não conseguem vivenciar essa dimensão. Eles não conseguem tomar uma água, comer um frango, a menos que incorpore no corpo de algum trouxa. Mas é basicamente isso. Então olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. O cara falando, olha a propriedade que o cara está falando, né? Em outras palavras, a dimensão extra é a verdade sobre o mundo paranormal, espiritual e até mesmo para o mundo físico. É o que eu falei. É tudo nesse universo é legalismo espiritual. Ou seja, tudo só acontece. Você só cai de moto, você só toma uma bala no peito, você só infarto, o que for, meu irmão, só se existir legalismo espiritual. Não tem como você sofrer nada nesse planeta se não tiver. Existe uma lei que rege toda a existência, todo o universo, chamado legalismo, ok? E é assim que o diabo trabalha. O diabo não pode chegar aqui na Terra, pegar todos os discos voadores, toda a sua tecnologia militar, apertar um botão e simplesmente começar a lançar as bombas nucleares e destruir o planeta inteiro. E falar assim, tá vendo, Deus, eu ganhei de você.
Não pode. Por quê? Porque a humanidade, ainda que podre, não chegou no ponto, né, de vivenciar a antiga Babilônia. Ou seja, o pecado da humanidade é grande, mas não o suficiente para que Deus possa permitir que isso aconteça. Então tudo tem a ver com a permissão de Deus. O que o diabo faz? Ele destrói a família, ele destrói o conhecimento cristão conservador. Para quê? Para você se afastar de Deus. Cada vez. China, por exemplo. China é um país que não acredita em Deus, ateu. Cristão lá, você sabe o que acontece com o cristão. Porque eles têm que tirar o cristianismo. O cristianismo não pode existir de jeito nenhum. Porque se tiver um cristianismo, não tem como existir o legalismo espiritual. Então ele vai tentar de tudo quanto é jeito tirar a presença de Deus na vida das pessoas. Afastando Deus das pessoas, as trevas podem se aproximar. Então é assim que funciona o mundo espiritual. Cada vez mais pegando o DNA humano, que tinha 60 metros, pervertendo, cada vez mais pervertendo a humanidade, porque a humanidade se deixa a isso, pervertendo os ensinamentos, pervertendo tudo que pode perverter, para depois eles virem aqui fazer a limpa. Então tudo nesse universo é legalismo espiritual. Aí você fala assim, esse cara é louco. Será que eu sou louco? Os caras lá, que trabalharam 25 anos, Arquivo X, Paranormal, falando a mesma coisa. A mesma coisa. Olha só, esses visitantes estão conosco desde o início, e suas mensagens para todos nós estão, né, em todos os lugares ao nosso redor. Vou só colocar em modo leitura aqui. Então eles estão ao nosso redor. Ou seja, pega os maias, Teotihuacan, Inca, Chile, a cultura ancestral japonesa, chinesa, os mongóis, tudo que você pode imaginar, tem antigos astronautas Anunnakis querendo o sacrifício humano e modificando o DNA humano, que é o que nós falamos aqui, ó, deuses mesopotâmicos. É o que nós falamos aqui, ó. O pessoal acha que não, mas ó, esses são os deuses mesopotâmicos, conhecidos aí pelas pessoas, né? Muitos deles têm hebreus, têm egípcios, tem tudo que você pode imaginar de cultura. Sumérios, babilônicos. E aí você fala assim, tá, mas o que esses caras fazem demais? Não, eles não fazem nada demais. Imagina, eles só alteram o DNA humano. Eles só estão alterando a árvore genealógica da humanidade, o DNA humano, e criando híbridos. Aí tu pega o sangue do ser humano que Deus criou, que é de ouro, e nós estamos no ferro. Assim como a estátua de Nabucodonosor. Estátua Nabucodonosor. Só colocar aqui para você poder ver. Mas basicamente quando Deus... Ah, isso aí tem a ver com os reinados de... Os reinados... Ah, que reinado o quê, meu irmão? Os caras modificam a Bíblia a bel entender. Isso não tem nada a ver com reinado. Isso tem a ver com a linhagem do DNA humano. Nós começamos com o sangue de ouro monoatômico, que nos permitia vivenciar 1000 anos. Depois o sangue foi de prata, de bronze. Hoje nós vivenciamos o sangue de ferro. E o próximo sangue é o famoso Black Parará Pururu Go, que é a última linhagem, a última civilização. Nós não somos o fim da civilização. Tem mais uma para ser o fim da civilização ainda. Então olha que coisa maravilhosa, né? E a gente fala sobre as coisas. O povo, não, os caras estão loucos, né? E ele fala, olha só o que eles falam. Aí, olha só, ele vai falando, né? Em outras palavras, a dimensão extra, ou para a quarta dimensão, é a verdade sobre o mundo paranormal, que é o legalismo espiritual. Agora, ele fala o seguinte, esses visitantes estão conosco desde o início, é o que nós já estamos falando aqui, né? Agora, olha que coisa interessante. Essa frase aqui é a frase mais cabulosa que eu já falei aqui no canal. Eu já falei isso aqui no canal. A frase mais cabulosa que existe. Olha só, uma vez que despertarmos, aquele que tomou a Red Pill, aquele que descobriu a verdade, uma vez que despertarmos, olha o que ele diz, sobre quilômetros de extensão lançada por essas naves. Ou seja, ele está dizendo que essas naves UFOs têm quilômetros de extensão. Quilômetros. Não é um Boeing 747, não é um Antonov, não é um Tucano brasileiro, não é aqueles aviões comerciais que você vê aí de São Paulo para Belo Horizonte. Está falando de uma nave que tem quilômetros. Tipo o Independence Day, quando é invadido lá os Estados Unidos. Aquela nave imensa, com quilômetros de extensão. O que esse cara está falando, ele que trabalhou no FBI,
que essas naves têm quilômetros de extensão. Olha o nível que o cara tá falando, meu irmão. Olha o nível. E olha só o que ele falou. Por essas naves aqui tá gás, mas é gravitacional, tá? É gravitacional. Aqui o termo aqui é usado, né, da maneira dele. São naves com quilômetros de extensão que funcionam através de uma antigravidade, ou seja, o campo eletromagnético da Terra, existe um outro campo que é a mesma frequência do campo da Terra e cria essa repulsão e faz com que eles fiquem volatilizando no céu. Por isso que o espaço aéreo ele é confinado, totalmente confinado. Você não pode sair voando livremente, meu irmão. Olha só, quilômetros de extensão. Aí, sabe o que o cara diz? Pairando sobre nossas principais cidades. Olha só o que o cara falou. Ele disse, tenta entender você, que existem naves extraterrestres com quilômetros de extensão, quilômetros imensas, inimagináveis, cobrindo o céu, você não consegue nem olhar para cima. Essas naves estão camufladas, essas naves estão usando uma tecnologia antigravitacional e que praticamente estão em cima das principais cidades. E é por isso que os governantes não podem fazer nada que eles querem. É por isso que os governantes não podem ir contra a agenda da elite mundial. Porque eles não têm força, tá tudo em cima da... Se eles quiserem, sem que você perceba, eles podem criar chuvas torrenciais, terremotos, o que você pode imaginar, meu irmão. Olha o nível, o cara falando isso, meu irmão. De forma silenciosa, imóvel, camuflada, as pessoas enlouqueceriam. Ele está dizendo que se isso fosse a público, as pessoas enlouqueceriam. Mas aí seria tarde. Ou seja, essas naves ficam pairadas em cima da gente, ok? Lembra o seu sonho de criança de querer voar entre as nuvens? Se você voasse entre as nuvens, você ia chapar em cima do metal de uma nave dessa, meu irmão. Essa é a verdade. E olha só, as pessoas enlouqueceriam. Imagina a pessoa saber que existe, por exemplo, em São Paulo, existe uma nave de quilômetros de extensão em cima de São Paulo, do Planalto Central ali. Invisível. Dando exemplo, ou de Washington, por exemplo. Meu irmão, imagina o cara que mora ali. O cara ia pirar, meu irmão. O cara não ia querer trabalhar, não ia querer constituir família, o cara ia pirar. Então é isso que ele está dizendo. Essas informações não são vazadas, porque as pessoas enlouqueceriam. E eles não iriam conseguir conter as pessoas. Então, eles mantêm as pessoas em anonimato. Pois é. O cara, ó, ex-agente. Pois é, meu irmão. E ele trabalhou sobre isso aqui, ó. Atividade Paranormal, 25 anos. Inclusive, o seriado de sucesso Arquivo X é um excelente seriado, né, para você poder assistir. O cara fez parte. Ele fez parte como consultor, ensinando sobre aquilo ali. Pois é, cara. Em cima da gente, de forma silenciosa, imóvel, camuflada, e as pessoas não conseguiriam saber a verdade. É nestes momentos finais que ainda podemos decifrar a verdadeira dimensão extra. Aí ele diz o seguinte, que esses seres são dimensionais. O que isso quer dizer? Que essas grandes naves estão em cima da gente. Agora, quem as comanda não vive na nossa dimensão. Quem as comanda vive uma outra dimensão. E muitas vezes essas naves são comandadas por seres humanos. Mas existe uma outra dimensão de outros seres que mandam em tudo. Que estão presentes na nossa dimensão, com um pé na nossa dimensão e o outro pé numa dimensão que eu cansei de falar aqui, chamado Abaddon. Aba, de Deus, Pai, Aba, Dum, de inferno. O Deus do inferno, tá bom? Ou o Deus da antiga aliança, mais ou menos para você poder entender aí, ó, o diabo, que se quiser imaginar, a sua crença que vai longe, meu irmão. Independente da sua crença aí. Então, basicamente, são seres que vêm de uma dimensão maligna, que têm tecnologia, estão em cima da gente, nos preparando para levantar uma falsa bandeira alienígena. Que maravilha! Que maravilha! Essa verdade, por sua vez, iluminará cada, verdade oculta da nossa existência material. O cara que sabe disso aí, o único caminho que ele tem é o conformismo,
e a aceitação. Não tem como bater de frente, é o conformismo e a aceitação. Então, descobriremos que pela primeira vez, finalmente teremos a chave para entender tudo. O cara que entende isso aqui, ele vai ter a chave para entender tudo. Decifrar o que foi oculto da humanidade por tanto tempo, a verdadeira dimensão extra. Essa compreensão, por sua vez, guiará cada verdade oculta na nossa existência material. Então descobriremos que pela primeira vez teremos a chave para tudo. Então esse cara acredita que se o ser humano estudasse essa extra dimensão, ele conseguiria entender tudo, entender como os aliens trabalham, eles conseguiriam entender como esses seres estão em cima de nós. Então ele falou, a chave para você entender tudo que está acontecendo com a humanidade, tudo que está acontecendo por debaixo dos panos, é entender essa dimensão. É isso que esse cara falou. Que ninguém investiga, né? Ninguém investiga. E claro, tem aí um vídeo do cara, né, falando sobre isso, que foi, né, lá no Exopolitics, né, que saiu aí a reportagem do cara chamado João de Souza, né. Inclusive, eu vou deixar no site, tem a reportagem no site, tem também no YouTube, né, e você pode vir aqui, ó, em legendas, ok? Vir aqui em legendas, em inglês, escolher aqui a legenda, por exemplo, em português, traduzir automaticamente, e você pode escolher aqui, ó, vamos colocar aqui português, ó. É 1 hora de vídeo, mais ou menos, ó, português. Pode ampliar, eu não vou colocar aqui, mas, né, todo o texto que o cara fala, né, existe aí, ó, eu vou só avançar aqui, ó, acabou sendo mais tarde, então existe um texto, ó, traduzido. Eu não vou poder rodar a reportagem aqui, mas esse cara, ele dá a entrevista. Pontos interessantes para a gente poder falar aqui. Bom, primeiro, legalismo espiritual. É aquilo que eu falei para vocês. Ai, Humberto, você não tem medo dos homens de preto baterem na sua porta, dos alienígenas entrarem na sua casa, ou de você ser e dessa para melhor? Legalismo espiritual. O dia que eu tiver que morrer, eu vou morrer, eu não posso fazer nada sobre isso. Quem manda na minha vida, quem é Senhor da minha vida é Jesus Cristo. Então existe um legalismo espiritual. Eu não posso acrescentar nem um segundo a mais na minha vida. Ainda que eu queira, eu não posso acrescentar. Eu tenho que trabalhar com essa estatística. Então, se não tem esses seres enchendo o meu saco, é porque, de alguma maneira, Jesus Cristo está me protegendo. Agora, quando chegar a minha hora, chegou e acabou. Não tem discussão. É legalismo espiritual. Por isso que eu falo com vocês. Ainda que eu não falasse, continuaria sendo legalismo espiritual. Aprenda a trabalhar com essa volatilidade, com esse fator, com essa equação, que você vai ver que a sua vida vai andar muito mais, tá? E aí tem essa reportagem. Esse cara escreveu três livros que foram best-sellers internacionais, inclusive no Japão. Esse cara conseguiu fazer fama no Japão também. E é interessante, porque o cara ele teve 25 anos de carreira lá no FBI. Então imagina o nível que tá o cara. Imagina o nível que tá o cara. Eu pretendo que você entenda numa concepção maior, que esse cara não é qualquer coisa. É um cara que tá 25 anos aí, tá? Que trabalhou no FBI, tem conhecimento e está repassando conhecimento através de livros para as pessoas. Por exemplo, tipo esse livro aqui. Não é pouca coisa, é um cara realmente de renome. E tudo que esse cara falou, multidimensionais ou extradimensionais, naves que se camuflam como nuvens ou que ficam invisíveis no céu, tudo isso nós já falamos aqui. Tudo que esse cara falou, nós já falamos aqui. Ou seja, o caminho que nós estamos andando é o caminho da verdade. Se assim não fosse, as informações que esse cara falou não bateriam com a da gente. Não bateriam com a gente. A gente entraria em colapso aqui. As informações não iriam bater, logo um dos dois estaria errado. Quem seria que estaria errado? Um gordinho de tetas gravando um vídeo para o YouTube ou um ex-agente do FBI? É claro que seria o gordinho de tetas, né? Porque o cara tem muito mais renome. Então, praticamente, por estar em concordância, e olha que eu tenho 10 anos aqui no YouTube, pelo menos em questão de paranormal, essas coisas são uns 4 anos. Mas olha lá, o que eu já venho defendendo aqui há muito tempo, se casando com isso aí. Para você ver como que a gente está caminhando na verdade. Então eu espero que esse vídeo tenha agregado valor para você. O propósito do vídeo de hoje é ensinar conhecimento,
para você entender que você não está sozinho nesse universo. Coloca na sua cabeça que você não está sozinho. Acima de tudo, faça uma aliança com o Criador, cujo nome é Jesus. Não invente moda. Não dá tempo para cometer erros assim como você quer cometer. De trocar o nome por Jesus, achar que o nome de Jesus é Deus porco, vivenciar o nome do diabo, tudo dá errado na sua vida, e depois voltar com o rabinho abanando para o nome de Jesus de novo, como aconteceu comigo. Já te garanto, corta essa parte. Confia em Jesus. E olha só para você poder ver que coisa interessante. E lembra que tem documentários, né, de arqueologia UFO que falam que 55% das abduções aliens, elas são interrompidas pelo nome de Jesus. As abduções aliens são abduções extradimensionais. E esses seres de outra dimensão, eles têm pavor de Jesus Cristo. Coloca na sua cabeça, tá bom? Bom, espero ter agregado valor para você. Quem quiser conhecer o meu trabalho, vou deixar um link na descrição. Conteúdo empreendedor, conteúdo libertador, medicina fitoterápica para você poder aprender. Por exemplo, nesse caso aqui, só para você poder entender, esse simples frascozinho aqui, meia boca, tem um composto anti-inflamatório que praticamente, se eu tiver com alguma dor muscular, alguma dor, hérnia de disco, basta que eu apenas aplique isso aqui na minha pele, ok? Aplique na minha pele, e em questão de algumas horas, isso aqui não só vai desinchar a área, como vai trabalhar em cima para recuperar a área de forma milagrosa. Olha que coisa interessante. E o custo de fabricação disso aqui fica por volta de R$2, R$3. Hoje, nos dias de hoje, 2022. Por exemplo, se o cara vai lá, pega um torcicolor, chega no hospital, 14 dias tomando antibiótico, anti-inflamatório, peço perdão, e o corpo doendo, 14 dias, será que não foi o corpo que resolveu o problema, não? Isso aqui, pra mim, foi em 1 hora, resolveu o problema em 1 hora, tá? Então, assim, é uma coisa que eu falo para as pessoas, problema de vista, né? Para quem tem problema de vista, acha que tá usando óculos, pois bem, eu não vou poder falar, meu irmão, eu não posso, eu nem quero falar sobre isso aqui. Eu me recuso a falar, tem certos assuntos que eu não posso falar aqui. Eu já aprendi a lição. O Brasil Resiliência quase foi excluído. Teve uma vez que foi excluído, voltou depois de um tempo. Tem mais ou menos uns 14 dias, tomou 2 strikes. Não posso ficar falando isso aí. Então, quem quiser conhecer, tem links na descrição, só tem o meu contato pessoal e todos os meus cursos estão lá. Tá? Um preço bem acessível para você. Bom, vou ficando por aqui, sou Humberto Voltz. Fique na paz.